Último jornal, muito boa noite. Este é o tema para o comentário neste último jornal. São meus convidados Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Eduardo Teixeira, vou começar por si. O Governo conseguiu este acordo com a farmacêutica do medicamento inovador, precisamente uma semana depois de vermos uma morte de uma doente à espera do tratamento e dessa morte ter sido pública na comunicação social. O timing é, por isso, um pouco questionável. Como é que o Governo, em tão pouco tempo, consegue um acordo que durante muitos meses não conseguiu? Precisamente porque foi um acordo muito difícil e um acordo prolongado e muito duro, porque estamos a falar de algo que na indústria farmacêutica tem uma margem brutal. E que havia margens em determinados países superiores a 5.000% sobre o preço do medicamento em causa, que é um medicamento de facto milagroso e que nos pode permitir eliminar quase na totalidade os doentes que existem. E de facto é um drama para quem tem a doença, mas saber também que há uma resposta que é encontrada de forma imediata. Imediata depois das notícias terem vindo a público, ou seja, imediata nesta última semana, porque ao longo dos últimos meses ou anos os doentes aguardavam este medicamento. Verdade, mas tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro que foi se calhar dos países que conseguiu o melhor acordo nesta negociação deste medicamento, que é o Sofosbuvir, que é um medicamento que não é milagroso, mas que tem uma porcentagem de cura de 90%. E é de facto muito importante pensarmos que a solução passa por tratar estes 13 mil doentes. Não é o problema, o custo é que foi reduzido a metade. E esta negociação foi dura por isso. E Portugal conseguiu, se calhar, um dos melhores acordos que a farmacêutica conseguiu com os países. E por isso, encontrar agora aqui uma solução que visa ultrapassar estes 13 mil casos crónicos e muito complicados e urgentes. Eu acho que temos que salientar e estarmos todos a dar, de alguma forma, os parabéns a quem se conseguiu negociar um bom acordo e absolutamente necessário e que salvará vidas em Portugal. Manuel Mota, a Ordem dos Médicos disse esta sexta-feira que terá havido alguma ligeireza por parte do Ministério da Saúde na resolução desta questão. Fala de doentes discriminados ao longo destes meses e ao longo dos últimos anos. Como é que entende-se a atitude do Governo? Houve passividade por parte do Ministério da Saúde? Não, este é um caso absolutamente dramático e é demonstrativo da incompetência, a palavra tem que ser colocada objetivamente, a incompetência do Ministro. O Ministro, como eu disse variedíssimas vezes, aliás, venho dizendo, pelo menos nas últimas 3 vezes que cá estivemos, que o Ministro é mais o Ministro das Finanças do que o Ministro da Saúde. Era conhecido por ser capaz de fazer os mais extraordinários cortes, por ter cortado mais do dobro do que estava previsto no memorando da Troika, e o resultado está à vista. Esteve à vista com o caos nas urgências, está à vista com a citação dos doentes com hepatite C. O drama é que o medicamento, quando chega, pode já não chegar a tempo para alguns dos doentes. E é mais dramático quando temos um Primeiro-Ministro que diz que não se pode resolver estes problemas a qualquer custo. Não, estes problemas têm que resolver a qualquer custo. Não há, todos nós acabamos por, com maior proximidade ou com menor proximidade, passar por casos similares, com doenças similares a esta ou outro tipo de doenças, e percebermos que o Serviço Nacional de Saúde, que tanto custou a construir ao país, não pode ser destruído da forma que foi destruído nestes 3 anos, e os resultados são absolutamente dramáticos, com resultados 7 mortes nas urgências, o caos das urgências, e agora, com o que se passou na Assembleia da República esta semana, com a morte de uma senhora, e com alguns dos doentes a poderem estar em causa que este acordo, que é um acordo que há mais de um ano estava em discussão, já há vários meses sabia, inclusive, e este é um dado importante, que o valor que estava em cima da mesa é um valor próximo da metade do valor que estava estabelecido, que era conhecido, que era um pouco acima dos 40 mil euros,
Portanto, os valores já estavam próximos dos dados que são os dados hoje mais ou menos públicos, que o Ministro ainda não os transformou completamente públicos. Portanto, a emergência foi, e isto é dramático que eu vou dizer, o dinheiro apareceu quando o que estava em causa era a vida política do Ministro. Isto é absolutamente dramático para o nosso país. Eduardo Teixeira, são problemas que têm sido recorrentes e que fragilizam Paulo Macedo? Bem, eu quero aqui refutar não só o que o meu colega Manuel Mota disse, não pelo que ele disse, mas porque de facto é a posição de um partido como o Partido Socialista, que é um partido do arco da governação, que tem inúmeras responsabilidades no Serviço Nacional de Saúde e que tem inúmeras responsabilidades no Estado da Saúde, principalmente na margem que as empresas farmacêuticas ganhavam no passado neste país. E, portanto, meu caro Manel, é com certeza o discurso oficial do PS, o discurso do secretário-geral de tentar oportunismo político. Agora, eu tenho aqui que fazer um protesto. Não podemos fazer oportunismo político. Um Partido Socialista, com a responsabilidade que tem o Partido Socialista no sistema político português, não pode se aproveitar destes casos para fazer xingar a política. O Ministro da Saúde, o Dr. Paulo Macedo, é que se consegue em 3 dias, considerado pelos portugueses um dos melhores ministros que Portugal tem atualmente do ponto de vista das finanças, um dos melhores ministros da saúde sempre. Basta ver alguns estudos de opinião sobre esta matéria. Os portugueses têm reconhecido o mérito de ter recuperado e ter posto o Sistema Nacional de Saúde, olha, falaremos com certeza da Grécia, mas numa atitude cumpridora. É bom lembrar os milhares de milhões de dívidas que o Serviço Nacional de Saúde tinha, em que fazia com que Portugal e os hospitais portugueses tivessem de mão estendida, tivessem sem poder negocial para negociar estas margens que agora se conseguiu, de facto, e que são 13 mil doentes, mas estamos a falar de condições adicionais. Neste momento já se disponibilizaram, desde 20 de janeiro, há tratamentos que já existem nos hospitais, sem tratamentos que foram logo estabelecidos. É bom dizer, porque também estes dados nunca acabam por não passar de forma direta, que em 2014 houve 408 doentes urgentes que foram tratados já com este medicamento inovador, e que este número até quinta-feira passada já atingia 665. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais não estavam parados, estavam a agir. Agora, nós não podemos pagar o que o Partido Socialista pagava no passado, por isso é que as dívidas se acumularam, o que as empresas farmacêuticas os dados de hoje Manel, acho que é oportunismo político estar a confundir as coisas, tentando imputar a responsabilidade a quem construiu e está a construir um modelo de credibilidade, mas um modelo também de auxílio e um modelo que as pessoas se sintam protegidas com muita dificuldade. Sabes que na saúde foi o setor, por exemplo, que teve maior crescimento de postos de trabalho. Falava-se dos médicos, mas é bom que tenhamos a noção que a saúde teve, nos últimos anos, só desde 2011 a 2015, há mais de 2.500 médicos efetivos no serviço. Eu acho que é claro para todos. É claro hoje, lamentavelmente, Eduardo, é hoje claro para os portugues que o sistema de saúde está em colapso. Não há e aproveitar-se de uma trágica morte, de facto, eu ouvi-te com atenção. Para construir aqui um modelo de ataque ao governo que está a governar o país. Permite-me só que eu diga com muita objetividade. Hoje as declarações do secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, foram muito claras quando ele diz que esperou pelas negociações, pelo encerramento das negociações, para prestar declarações. E prestou-as com muita objetividade. Não é admissível que se esteja um ano a preparar uma negociação de uma área tão importante como esta, estamos a falar da resolução de uma doença, estamos a falar de vidas que estão em causa, já concretizadas, infelizmente, com a morte de uma paciente e com os perigos que correm alguns deles, porque o medicamento pode chegar tarde. E disse com objetividade que esperou pelas negociações e não é admissível num país como este que esteja em causa uma questão orçamental para resolver um problema destes. Portanto, aparentemente era um problema orçamental. Não era um problema orçamental, porque não se percebe que durante um ano não havia condições para fechar um acordo e passado 3 dias, porque houve uma situação absolutamente extraordinária do ponto de vista mediático e o que estava em causa, lamentavelmente, era apenas a vida, digamos assim, permitam-me o termo, não se deve brincar muito com estes termos, política do Ministro da Saúde. E em 3 dias foi resolvido. Portanto, não se percebe, os portugueses não percebem, como não perceberam a causa das urgências, também não percebem como é que não havia dinheiro há 3 dias atrás
atrás e 3 dias depois, apenas porque, do ponto de vista mediático, a situação política do Ministro estava posta em causa, apareceu dinheiro para resolver o problema. Isto é absolutamente dramático num setor que é um setor primordial. Falaste em vários números. Lamentavelmente, hoje, os números da saúde não são melhores do que os números em 2011. Como sabemos, o Serviço Nacional de Saúde é um serviço caro, é um dos melhores serviços do mundo. O nosso Serviço Nacional de Saúde é um dos melhores do mundo. Nós podemos dar, felizmente, é um sistema que garante a igualdade de oportunidades, equitativo e que foi construído ao longo destes 40 anos de democracia, tem resultados absolutamente extraordinários, mas lamentavelmente nestes 3 anos não só conseguiu perder-se as mais-valias que tinha, inevitavelmente. O dado mais objetivo que nós tivemos nos últimos tempos foi o caos nas urgências, aquilo que é, e que surgiu depois também a resposta do Ministro a posteriori. A posteriori tinha toda a disponibilidade para a contratação de médicos e para resolver o problema dos médicos da medicina interna nos serviços de urgência, e acontece a mesma coisa em relação à hepatite C, e acontecerão mais problemas. Lamentavelmente, acontecerão mais problemas. Porquê? Pura e simplesmente porque o Ministro da Saúde era um Ministro das Finanças, que o único grande dado que tinha para apresentar, era uma redução de mais de metade, repito, mais de metade daquilo que estava estabelecido como cortes na troca. Mas vamos ao sistema, vamos ao funcionamento do sistema. Falamos no aumento das camas, A verdade, as camas diminuíram de forma muito significativa o número de camas nos hospitais diminuiu de forma muito significativa. Temos um problema objetivo dos médicos. Os cortes que foram feitos aos médicos fizeram com que muitos deles imigrassem. E como imigraram, naturalmente os serviços de saúde entraram em colapso. Não houve a reforma. Houve uma continuidade lenta daquilo que foi a grande reforma dos serviços de saúde nos últimos anos em Portugal, nomeadamente com a criação das unidades de saúde familiar, que permitiram que milhares de portugueses passassem a ter médico de família naquilo que é a base do sistema. Aí nós podemos resolver muitos problemas, porque o médico de família pode permitir que nós não cheguemos todos ao limite, ou seja, ao serviço final do ponto de vista de saúde, que são os hospitais, e dos limites, o serviço de urgência e emergência. Mas isso é que é incoerência. Foi porque, precisamente por causa das unidades de saúde familiar, já discutimos isso outro dia, que 2 ministros do PS tiveram que se demitir porque tinham necessidade de encerrar. Nós estamos a abrir. Não foi as unidades de saúde familiar, foram os SAPs, que são coisas completamente diferentes das unidades de saúde familiar. Saberá o Partido Socialista que em 2011 havia só 4.300.000 portugueses que estavam isentos do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Pois bem, sabe o Partido Socialista... Isento de taxas moderadoras. Isento de taxas moderadoras. Sabe o Partido Socialista quantos portugueses estão neste momento isentos do pagamento destas taxas? Mais de 1,5 milhão de portugueses. São 5,8 milhões de portugueses que estão isentos. Vamos falar do aumento das taxas moderadoras em Portugal. Sabe o Partido Socialista qual foi o montante das dívidas que nós tivemos que pagar e honrar do passado do Partido Socialista para com estas empresas que ganham margens brutais, mas que são necessárias para salvar vidas? Foi 3 mil milhões de euros. Sabe o Partido Socialista quantas camas de unidades de cuidados continuados foram abertas nestes 3 anos? 1.500 camas. Sabe o Partido Socialista quantos médicos mais tem o Serviço Nacional de Saúde? 1.700 médicos a mais. Saldo líquido face a 2011. Sabe o Partido Socialista quantas camas vão abrir no ano 2015? Mais 500 camas. Bem, se dizer que o Ministro da Saúde, o Ministro das Finanças, ele tem que também o ser gestor e não pagar o que os outros querem pagar, mas que tem eficiência, que está a criar sinergias, que está a criar racionalidade. Bem, eu acho que isto é reconhecido, e por isso é que eu disse e reafirmo que Portugal hoje deve pensar, e os estudos de opinião dizem isso, que tem um dos melhores ministros da Saúde dos últimos anos, não se demitiu, faça nenhuma pressão como fizeram os ministros do Partido Socialista. Aguentou a pressão porque honrou. Eduardo, o Ministro Pedro Campos, está a fazer, Eduardo, o Ministro Pedro Campos saiu em circunstâncias políticas muito interessantes que hoje reconhecidamente lhe valorizam. Vamos lá ver. O que é uma reforma? Eduardo, foram criadas... Permite-me só explicar. Eu ouvi-te com atenção. Tu falaste das unidades de saúde familiar. Desde 2011 foram criadas 106... Quem é que criou as unidades de saúde familiar, Eduardo? Peço desculpa. O Partido Socialista encerrou. Quem é que criou? Em 2009 a 2010, por isso é que o Correio de Campos teve de se demitir. E, portanto, é desde 2011...
fala... O ministro Correia de Campos não fechou uma única unidade de saúde familiar. Sabes porquê? Porque, pura e simplesmente, antes de ele ser ministro, não existiam unidades de saúde familiares. Mais 617 mil utentes, com médico de família, mais 617 mil utentes. Portugueses, o número de inscritos nas unidades de saúde familiar evoluiu de 2012 para 2013, passou de 4,4 milhões, 4 milhões e 400 mil portugueses, para 4 milhões e 700. Estes números são inequívocos. Eu sei que vocês não querem passar essa... Agora, não, vamos lá ver. Muito mais importante, nós podemos estar aqui a comentar, mas vamos ser objetivos em relação àquilo que é uma política de saúde. Não. A realidade, Eduardo, infelizmente ou lamentavelmente, é o caos nas urgências, é mortes no resultado da hepatite C e muitas coisas mais complexas que eu te vou explicar. Não te vou explicar, sabes com clareza também, mas eu vou explicar aos telespectadores. A questão central é esta. Correia de Campos é talvez o ministro da Saúde mais extraordinário dos últimos anos. Vou-te explicar com alguma clareza. Vou explicar aos telespectadores, já sabes, mas não valorizas tanto como devias valorizar. As unidades de saúde familiar foram criadas pelo Correia de Campos. Portanto, ele não podia fechar nenhuma unidade de saúde familiar porque foram criadas por ele. São instrumentos que permitiram aos médicos, enfermeiros e auxiliares juntarem-se, criarem mais-valias competitivas e organizarem-se num espaço já existente para aumentarem de forma muito significativa, quase o dobro, aquilo que era o número de utentes com médico de família que eles atendiam nos antigos centros de saúde. E foram criadas mais de 300, resultaram de forma muito significativa numa qualidade extraordinária, num aumento da qualidade dos serviços de saúde absolutamente extraordinário. Também foi Correia de Campos que criou os cuidados continuados. Também foi com o Correia de Campos que foram criados os cuidados continuados. A situação política que o levou à admissão, como sabes, foi mais tarde reconhecida como muito positiva o encerramento dos SAPs, porque estava criada nas populações a ideia, Eduardo, estava criada nas populações a ideia de que uma consulta externa, que é o que os SAPs têm, era um serviço de urgência. Não, é percepção política. Não, vamos lá. Nós tivemos... Não é relevante falarmos no ministro Relvas, não é relevante falarmos num conjunto de ministros que demitiram depois de situações absolutamente caóticas. Vamos para o essencial. Vamos para o essencial, que são as pessoas, é a vida das pessoas. E em saúde é a vida das pessoas. Tu falas que os indicadores hoje económicos do Ministério da Saúde são melhores que os indicadores de 2012. Não são. Lamentavelmente, os resultados de saúde não são melhores. Não só não são melhores, como os serviços prestados às populações não são os melhores. Vou explicar também aqui uma coisa que é relevante para os telespectadores perceberem. Alguns dos serviços públicos de saúde já têm hoje no seu interior uma grande parte de serviços privados. Eu falei já a semana passada num caso, vou repeti-lo, porque é o caso do meu hospital, do hospital do meu concelho. O Hospital de Barcelos tem as urgências, por falta de contratação de médicos, havia falta de médicos no serviço de urgência, foi necessário contratar uma empresa de trabalho temporário. Essa empresa, uma empresa privada que faz contratação de tarefeiros para o serviço de urgência, que não dão continuidade, não dão qualidade aos serviços de saúde, já tinha experiência num conjunto de hospitais que tinham falhado. E essas falhas são demonstrativas da ausência de uma política estruturada para o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos hoje um Serviço Nacional de Saúde a duas velocidades, que só tem reforçado, lamentavelmente, para um país cada vez com maior discrepância nos rendimentos, uma valorização daquilo que é o privado. E o privado, eu não tenho nada contra o privado, o problema é que o privado não cria condições para que os mais necessitados, os mais frágeis, tenham acesso aos serviços de saúde. Indicadores que dizias, há um aumento do número de pessoas isentas, de portugueses isentos de taxas moderadoras. Mas o valor das taxas moderadoras hoje são absolutamente exorbitantes. Nós já vimos cartazes na nossa A28 de urgências nos serviços privados mais baratas do que as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. As taxas moderadoras, como o próprio nome indica, servem para moderar o acesso à saúde e não para impedir o acesso à saúde. E o que está a acontecer é que estão a impedir o acesso à saúde. A questão dos recursos humanos, há um bocado falava dos médicos, mas também... Muito rapidamente temos de avançar para o próximo tema. Pensarmos, porque também se fala dos enfermeiros e só no ano 2014, o ano que terminou, sabe, Carla, quantos enfermeiros foram contratados? 1090. Sabe quantos enfermeiros estão a ser, neste momento, em processo de recrutamento? 1700. Não há quantos enfermeiros é que emigraram do Serviço Nacional de Saúde? Emigraram. É mais de 1700. Estamos a falar. Saíram do Serviço Nacional de Saúde. Dado líquido, eram os que existiam, face aos que existem. Neste momento existem mais 2.500 médicos em 3 anos. Mais 2.500 médicos nos hospitais. É curioso que o Ministro da Saúde, quando lhe é pedido... Mas isto é pura realidade. No início do ano de 2015... E depois o serviço entra em colapso. Há mais 2.500 médicos e com uma situação caricata, que é um problema que todos sabemos, que é um problema que não se resolve em 2 ou 3 anos, que é, também já se admitiu fazer curso de medicina privada e há alguns riscos nessa matéria. Mas neste momento... Isso não é um problema do país. Não é um problema do país, mas é um problema... Nos próximos 3, 4 anos teremos médicos. Muito bem, mas o problema
o problema é que se abriu ainda recentemente um concurso para contratar médicos e que ficou nem em 50% contratados. Se há setor em que há pleno emprego e há crescimento público de emprego efetivo, sabes as razões, Eduardo? Claramente que é o setor médico e dos enfermeiros. É a diminuição brutal de salários. Mas é importante estes números. Vamos avançar para o próximo tema, senão não temos tempo. Temos ainda mais 2 comentários para fazer. Vamos ao primeiro. Previsões de Bruxelas sobre o crescimento do nosso país. Bruxelas continua a não acreditar que o Governo consiga cumprir a meta do déficit de 2,7% do produto interno bruto com que se comprometeu para este ano. Eduardo Teixeira. Bem, dar aqui uma nota muito positiva. A divulgação destes números pela Comissão Europeia nas previsões económicas de inverno são muito mais otimistas do que as tinham sido as do outono. E dizer que... previsões Portugal, otimistas em relação ao crescimento. E não só. Portugal está, de facto, no bom caminho. E houve aqui, na análise que a Comissão Europeia faz, um aliar ao rigor e ao crescimento. E as previsões que são efetuadas são, de facto, muito positivas. Se não vejamos, o crescimento que a Comissão Europeia projetava para o corrente ano eram de 1,3% e que agora corrige. E é a primeira vez que corrige desde 2007 em alta em relação a Portugal e que passa de 1,3% para 1,6%. Sendo que o Governo ainda mantinha um número de crescimento de 1,5%, ou seja, a correção... Previsões acima... Exatamente, a correção que a Comissão Europeia faz em apenas 3 meses é uma correção acima do Governo. O que nos faz absolutamente pensar que o nosso rigor em termos de previsões se mantém. Mas no déficit estrutural que mede o esforço de consolidação, desde que vai aumentar temos em vez legítima expectativa de diminuir. Que no futuro próximo, na próxima previsão, a Comissão Europeia possa ainda aproximar mais das projeções e reconhecer que o orçamento que apresentamos faz com que Portugal esteja a executar e tenha um rigor e credibilidade e que está no bom caminho. Se não vejamos, o Governo prevê que tenha um déficit abaixo dos 3%, que implica e que prevê o Pacto de Crescimento e Estabilidade. E tem que acontecer isso. E, portanto, o Governo mantém essa meta dos 2,7%. A Comissão Europeia previa, nas previsões de outono, que o déficit fosse 3,3%. Ou seja, quando hoje nos dá um dado inferior 3,2 já é outra boa notícia. Ou seja, a nossa expectativa é que, de projeção em projeção, quanto ao déficit, a Comissão Europeia venha se aproximar do valor que o Governo prevê e que todos os portugueses anseiam face a um brutal esforço que os portugueses estão a fazer. Muito bem. Manuel Mota, como é que vê estas previsões da Comissão Europeia? Com bons olhos ou não é bem assim? Nós temos é que explicar o que é que está aqui em causa, não é? Se falarmos das contas de 2014, quais são os bons resultados que o Governo nos apresenta? Uma diminuição de 619 milhões de euros de investimento, um aumento de 3 mil milhões de euros de receita fiscal, é isso que são os bons indicadores? É evidentemente que os números representam pessoas e representam políticas. Se nós estamos a falar, quando a Comissão Europeia diz hoje que a estratégia para 2015 é uma estratégia de crescimento sustentada no investimento público e o Governo corta no investimento público, algo está errado. Quando o Governo diz que o Governo define um cenário macroeconómico para 2014 com crescimento do PIB de 1,5%. Mas depois vemos que é sustentado essencialmente na expectativa de um crescendo da componente externa. A verdade é que os únicos indicadores positivos que tivemos nos últimos anos, reais, não perspectivos, foram os da procura interna resultantes de uma decisão do Tribunal Constitucional. Então, nós, quando desmembramos estes números, percebemos a falácia das políticas deste Governo. E não é falácia porque estamos aqui numa máxima de oposição ou de poder, ou de contrapoder. É porque, de facto, desmembrando isto, nós discutíamos há 2 semanas atrás, a OCDE, a Comissão Europeia, diziam que estavam muito preocupadas com a redução das reformas do Governo. Mas as reformas do Governo foram, pura e simplesmente, no essencial, um corte dos rendimentos, um corte das pensões, um corte dos salários, um corte nos serviços de saúde, como referimos anteriormente, de mais do dobro do que estava estabelecido. Os indicadores graves, isto é um indicador importante. Portugal teve uma receita inferior de cerca de 600 milhões de euros em relação ao POPH na área da educação. Estamos a falar naquilo que são os pilares do Estado Social, naquilo que são os pilares daquilo que era o modelo que nós potenciamos que o nosso modelo de crescimento económico. Portanto, mais importante que este 12º ano como ano obrigatório. Eduardo, eu já referenciei na nossa última estada nós continuamos a apostar que a decisão de aumentar a escolaridade obrigatória para o 12º ano é de um governo do Partido Socialista. É muito bem concretizado e muito bem.
chumbaram. A questão, quer dizer, o Partido Socialista, ao longo dos lamentavelmente, vocês chumbaram o PEC 4 com os resultados que Portugal tem. O PEC 4 porque era insustentável o país. Não era, Eduardo. A verdade é que vocês apresentaram o PEC 20 com o orçamento para 2011. Estamos a discutir em 2011 quanto é que era o déficit. Não, mas voltemos aos indicadores. Voltemos aos indicadores. Não, voltemos aos indicadores. Vamos lá ver. Este governo teve, em 3 orçamentos, 8 retificativos. Portanto, estamos a falar de um governo que nunca acertou nas previsões. Este quadro macroeconómico também não prevê, não perspectiva. O tal é muito claro. Eduardo, ainda bem que o Tribunal Constitucional tomou a decisão que teve pela primeira vez. Tivemos um crescimento da nossa economia. Já viste? O Tribunal Constitucional fez um favor aos portugueses. Tomou uma decisão que pela primeira vez permitiu que nós tivéssemos crescimento. Não com base, repara. Eduardo, na nossa região costuma dizer que o peixe morre pela boca. O crescimento que foi conseguido no ano passado e que a Europa foi conseguido pela primeira vez foi resultante da procura interna e não da componente externa. Aquela máxima de que nós estamos a aumentar as exportações e assim conseguimos sustentar o nosso crescimento económico não é verdadeiro. Vamos agora ao último tema. Eduardo Teixeira e Manuel Mota, em apenas 3 minutos falamos do programa de ajuda externa à Grécia que termina no final deste mês e até lá o governo grego vai ter de encontrar uma solução para que o país não entre em falência. Ora, a Alemanha pede à Grécia que apresente propostas concretas até à reunião do Eurogrupo, que é já na próxima quarta-feira. Os gregos manifestam-se, dizem que há chantagem e pressão em relação ao país. Bem, vamos tentar aqui encontrar um ponto de equilíbrio. Eu estou de acordo que a União Europeia não pode... Na gênese da União Europeia, Robert Schuman e Jean Monnet criam uma Europa da solidariedade. A Alemanha, que foi quem beneficiou do Plano Marshall em 1953 e 54, teve um benefício, teve uma redução da sua dívida, um perdão da sua dívida, para ser exato, de mais de 50%. E fez exatamente da mesma forma que hoje o governo grego pede. Ou seja, indexar o pagamento da dívida ao crescimento económico. Portanto, o que eu acho é que a União Europeia tem que ter capacidade para negociar e perceber as circunstâncias da Grécia e por arrastamento dos países que têm dificuldades, nomeadamente da dimensão da sua dívida externa. Por outro lado, também o governo grego tem que ser responsável e já deu alguns passos nesse sentido para estabelecer um conjunto de reformas que são fundamentais para a responsabilização do país em relação às dívidas que foi acumulando ao longo dos tempos. Portanto, encontrar aqui um ponto de equilíbrio é extremamente importante. E esta discussão não é uma discussão só da Grécia. Isto é que é relevante, é que a Europa perceba que a solidariedade tem que existir nos bons e nos maus momentos. Esta é uma solidariedade, é o projeto europeu que está em causa. Se a União Europeia não for capaz de olhar, se nós analisarmos alguns indicadores da sociedade grega, olhamos para o estado de sítio social. São dramas sociais que estão a acontecer. E, da mesma forma que eu não queria que acontecesse no nosso país, não quero que aconteça num país vizinho. O Jean Monnet tinha uma frase muito interessante que eu gosto de referir, que é: eu nunca serei feliz se o meu vizinho for infeliz. E dizia isto no contexto dos Estados. Portanto, a União Europeia só será construída, de facto, como um espaço de crescimento económico, se for também capaz de sustentar um modelo social europeu. Eduardo Teixeira, último comentário a este tema. De facto é uma questão importante e é uma questão que dá que pensar o que se passou no período antes das eleições da Grécia e o que se está a passar a seguir às eleições. E que nos preocupa a todos. As preocupações que o Manuel Mota também aqui manifestou, eu corroboro em muitas, mas não posso deixar aqui de dizer que a Grécia tem uma situação muito complicada porque se calhar não conseguiu nestes últimos anos fazer o que Portugal fez e bem. E não é justo para os países que cumpriram, como Portugal, agora terem um país a querer ter legitimidade de dizer eu quero fazer, eu quero. Quando, repare, este é o gráfico em que e poderemos aqui analisar a dimensão do problema. Estamos a falar de uma dívida global que tem a Grécia 176% do PIB. Mas, traduzindo isto em montantes, são 315 mil milhões. Quanto é que mais falar ligeiramente para podermos quanto é que a Europa tem na dívida da Grécia? Só o Fundo de Resgate do Euro tem 45% destes 315 mil milhões. O BCE tem 9% e o FMI tem 8%. Os privados só têm 17% da dívida. Nós estamos a falar que 2/3 da dívida da Grécia, destes 176% do PIB, advém da Europa e das instituições europeias. Agora, será que
quando Portugal e outros países como a Irlanda, que ainda agora antecipou parte da sua dívida e está a cumprir, e estão nesta fase de reganhar as suas soberanias e reganhar a confiança dos mercados. Ter um país como a Grécia que, em vez de tentar negociar por exemplo, a Grécia prescindiu da última tranche, mas prescindiu da última tranche para não ficar dentro do plano, mas a seguir veio dizer que quer um financiamento adicional e intercalar, quer dizer, de mais milhares de milhões. Quer dizer, isto não é execuível e preocupa-me. Eu acho que a Grécia tem, de facto, que pagar, a Grécia tem que, de facto, de encontrar uma solução para os seus problemas e este timing que é dado pelos europeus, de alguma forma, eu diria que nos preocupa a todos, com certeza. Preocupa-nos a todos, mas que faz algum sentido, porque senão os timings são daqueles que são, neste momento, estão incumpridores e que querem dinheiro, querem mais dinheiro e que têm uma exposição à Europa, fruto de, se calhar, não ter... A Grécia hoje está muito melhor do que estava antes da intervenção. Agora, temos aqui encontrar aqui um ponto de equilíbrio em que não se penalize quem cumpriu e quem tem que crescer. Ainda hoje falamos dos números de Portugal. Portugal cumpriu. Portugal a questão central está a crescer, é esta, é que Portugal ganhou a soberania, honrou os seus compromissos financeiros, e a Grécia tem que recuperar a sua reputação. Mas recuperar a sua reputação não é pagando. A estrutura do seu orçamento e vê que um dos maiores ministérios se chama juros da dívida, olha para ele com uma grande estupefacção. Mas isso... Dissemos durante 3 anos que era inadmissível que o Banco Central Europeu emprestasse 1% de juros aos bancos que depois emprestavam aos Estados a 3,5%, 4%, 5%. Dissemos que era fundamental a mutualização da dívida, dissemos que era fundamental um plano de investimento e a União Europeia fez orelhas mocas. Hoje percebe-se que muita da austeridade que afeta as pessoas. A União Europeia tem que perceber isto, é que são as pessoas que estão em causa. A austeridade é uma palavra que afeta a vida das pessoas. A responsabilidade dos Estados, o cumprimento das suas responsabilidades financeiras é importantíssima. Estou de acordo, mas tem que se perceber que os instrumentos que eram possíveis hoje, que a União Europeia hoje apresenta como possíveis no contexto da resposta às fragilidades económicas, à deflação, por um lado, ao crescimento anémico das economias, eram possíveis de serem concretizados em 2011 e permitiriam que milhões de europeus não estivessem na situação que estão. Estás a dizer que em relação a Portugal o Partido Socialista defende a renegociação da dívida? O que eu te estou a dizer objetivamente é que os juros que estamos a pagar sobre a nossa dívida são inadmissíveis. 8,5 mil milhões de euros. Mas qual é a solução que o Partido Socialista tem a isso? Olha, nós estamos a dar passos muito significativos, a União Europeia está a dar passos muito significativos. O Partido Socialista está a dar passos, nem sequer quer discutir a forma de Estado. Estou a falar da União Europeia. Quando o Banco Central Europeu se diz hoje que está disponível para cunhar moeda, para comprar diretamente dívida, o que é que está a dizer? Bem, é uma estratégia que é para a deflação, mas vai resultar no juro da dívida. Chegamos aqui este comentário, agradeço a presença. Manuel Mota e Eduardo Teixeira. Muito obrigada pelos comentários neste último jornal e um bom fim de semana. Até à próxima semana. Muito obrigada.